Bom dia, rapaziada! Júnior Rucho na área, tudo bem com vocês? Aqui também tudo na medida do possível. Depois do resultado do jogo do Grêmio ontem contra o Palmeiras, em que nós deveríamos estar aqui comemorando a belíssima atuação do Grêmio e estamos debatendo uma pseudo-crise criada na instituição e assim como a gente ficou evidente para nós também, a crise de vestiário que o Grêmio vive nesse momento. Então vamos lá, mas vamos por partes. Vamos começar com a partida, com a bela partida que o Grêmio jogou. O Grêmio empatou com o Palmeiras ontem em 2-2 lá no Centenário como mandante do jogo e poderia ter saído com a vitória, né? Jogou para sair com a vitória. Então o Renato, quando ele encontra esse esquema sem o centroavante, o time rende, o time cria e o time produz e o time faz gols, né? O Grêmio fez 2-0 no Palmeiras, um gol do Pavon logo no início do jogo, depois um gol de pênalti no segundo tempo. E aí, depois desse segundo gol, começam os problemas na partida. Mas antes vamos elogiar. O Grêmio, o Renato encontrou o esquema, o Grêmio está jogando bem sem o centroavante, o Grêmio está criando, está tudo certo, tá? Tem que fazer os elogios merecidos. Deveríamos estar comemorando até o empate com o Palmeiras, que é um grande adversário. Por que nós estamos lamentando a derrota? O empate, perdão. Nós estamos lamentando o empate porque Renato, na sua arrogância e prepotência, ele escalou mais uma vez o JP Galvão. JP Galvão foi culpado pelos gols? Não, não foi o culpado pelos gols, porque ele é centroavante, ele fica lá na frente. Mas o futebol é um conjunto. O futebol é um todo. O futebol não é uma coisa só. Contra o Fluminense, o Grêmio empatava em 0-0 e ele chamou o JP Galvão para entrar na partida. 1 minuto depois, o Grêmio fez o gol. E aí ele não coloca o JP Galvão, o Grêmio ganha a partida. Contra o Palmeiras, o Grêmio vencia por 1-0. Ele chama o JP Galvão para entrar. Pênalti para o Grêmio faz 2-0. Só que dessa vez ele coloca o JP Galvão. E aí, em 3 minutos, o Palmeiras empata a partida. O que a gente quer dizer com isso? A culpa ontem não foi do JP Galvão, a gente pode botar a culpa por ele não trancar os zagueiros, não marcar, não segurar a bola, tudo bem, mas isso aí a gente conhece dele. Mas é muito mais pela teimosia do treinador do Grêmio. O Renato, vou dizer para vocês, o Renato ele é belicoso. Ele só se sente confortável se estiver em conflito. Ele precisa estar em conflito permanente para se sentir feliz. O que isso quer dizer? Que ele vai sempre contra o que a maioria disser ou quiser. Vamos aos exemplos. O JP Galvão já deveria ter ido embora do Grêmio. Mas aí é uma questão da direção que a gente vai falar depois. Ele não pode mais ser escalado. Existe uma atmosfera envolvendo o Grêmio, torcida, treinador, que não permite mais que esse jogador jogue. Então não pode expor. O cara é um ser humano, não pode expor o cara nessa situação. E o pior, prejudica o time, prejudica o clube, prejudica o próprio Renato. Mas o que acontece? Todo mundo pede para tirar o JP Galvão e ele quer provar que está certo, ele quer entrar em conflito e quer entrar em rota de colisão e ele coloca o JP Galvão. Marquezin chegou muito criticado. Criticado demais. Todo mundo que já queria rescindir o contrato do Marquezin, o próprio Marquezin falava. E eu falava aqui que o Marquezin era um goleiro insuficiente para o Grêmio. O Renato bancou a titularidade dele. O cara começou a jogar bola, começou a fazer defesas, demonstrou liderança, passou confiança para o torcedor. O Marquezin começou a ser elogiado. O que o Marquezin ganhou com isso? Um banco de reservas. No próximo jogo, o Marquezin vai ser reserva. Ou seja, eu poderia dar inúmeros exemplos, né, de todas as passagens do Renato no Grêmio, da insistência em alguns jogadores. Ainda falando de Marquezin, foi o único cara, eu acho, no grupo do Grêmio que conseguiu peitar o Reinaldo, porque é o seguinte, porque ninguém consegue peitar o Reinaldo. O treinador não peita, os outros jogadores não peitam. O cara falha todo jogo, ontem falhou de novo. O cara não entrega, e aí quando é cobrado tem chilique. Eu não sei se foi o Edu Andreotti que falou ontem, mas tu tem que dar a faixa de capitão pro Marquezin depois que ele fez ontem. E o que ele ganha é um banco de reservas. Bom, dito tudo isso, e que a gente sabe que acontece há muito tempo no Grêmio, né, não quero que o Renato saia.
Eu acho que é um bom treinador. Quando ele se concentra em fazer o trabalho dele em campo, tem resultados. Eu acho que nas últimas 3 partidas o Grêmio melhorou muito com a formação que ele encontrou, e tenho certeza que logo, logo o Grêmio vai sair dessa situação. Só que o Grêmio tem que ter, tem que mudar algumas coisas na sua hierarquia. Tá? O Grêmio precisa urgentemente de uma pessoa forte no futebol. Urgentemente. Nada contra a pessoa do Brum, parece ser um cara sensacional, não conheço ele pessoalmente, uma pessoa de confiança do presidente, né? Só que ele não é o cara para vice-presidente de futebol. Desculpa, ele é um cara para direção de futebol, ele serve. Ele é um cara que gosta de contratar isso, mas um cara para vestiário ele não é. O Grêmio precisa de uma pessoa forte para o vestiário. Ah, é para bater de frente com o Renato? Não, não é para bater de frente do Renato. É um cara que faz o Renato escutar. O Renato precisa escutar, ele precisa escutar alguém. Alguém que ele respeite. Pelo visto, ele não respeita o vice-presidente do Grêmio. Ou nós estamos chegando à conclusão que o vice-presidente do Grêmio, ele concorda com a escalação do JP Galvão, ele concorda com a ida do Marquezinho para o banco. Tem certas coisas que a direção tem que intervir. Não tem como. Não pode o Renato ele colocar os seus desejos pessoais acima do coletivo, acima do Grêmio. Eu sei que eu tô aqui falando isso como um torcedor do Grêmio e tenho certeza que o Grêmio tem lá dentro pessoas qualificadíssimas para resolver isso mais do que as minhas ideias, mas alguma solução precisa ser tomada, e precisa ser tomada com urgência, porque a gente viu ontem que um vestiário rachado, né, o Marquezinho cobrou o Reinaldo não pode ser cobrado, o Renato xingou o Marquezinho no meio do jogo porque ele foi cobrar o Reinaldo, o Marquezinho vai para o banco, JP Galvão segue entrando, né? O Grêmio precisa de soluções, e de soluções internas, porque a gente sabe o que acontece com o grupo rachado. É a pior coisa que tem. O grupo rachado é pior que salário atrasado. Tá? Então o Grêmio precisa se reestruturar novamente na questão hierárquica. O Grêmio tem um presidente que eu sou muito fã, gosto muito do trabalho do presidente Guerra. Uma das promessas dele era profissionalizar o futebol. Acho que ele fez isso ano passado, esse ano perdeu um pouco isso, mas eu tenho certeza que ele vai conseguir voltar. Mas precisa começar a mudar por quem manda no futebol. Tá bom, galera? Isso aqui foi muito mais um desabafo do que uma análise, né? Porque nós estamos na zona de rebaixamento e eu acho que todos nós gremistas queremos sair disso de uma vez por todas, tá? Um grande abraço e dá-lhe Grêmio!